Olá, está no ar o Pauta Especial. Hoje vamos falar dos 9 anos da Lei Maria da Penha. O que é que mudou e o que é que ainda precisa avançar nessa luta contra a violência doméstica e pelo direito das mulheres. Também vamos falar sobre o autismo, um transtorno que compromete as habilidades de comunicação e interação social do portador. Há 9 anos era sancionada a Lei Maria da Penha. O nome veio de uma dona de casa cearense que em 1983 levou um tiro do marido enquanto dormia e ficou tetraplégica. Ela se tornou um dos símbolos da luta contra a violência doméstica. A lei torna crime todos os casos desse tipo de violência e dá ao Estado a responsabilidade de prevenir e proteger as mulheres e também punir os agressores. Mas o que é que avançou nessa luta e o que é que ainda é preciso mudar? Principalmente, como está a situação também das mulheres aqui no Estado? Sobre o assunto, eu converso agora com a promotora Estela Valéria. Promotora, bem-vinda ao nosso programa. Bom, para a gente começar a nossa conversa, que avaliação a gente pode fazer desses 9 anos de Maria da Penha? Eu acredito que muita coisa mudou e de forma positiva, porque antes da entrada em vigor da lei, eu trabalhei com essa questão da violência numa promotoria criminal em que eu trabalhava em Rio Largo e, na época, as mulheres sentiam muito a ausência de uma legislação específica para trabalhar esse tema. Então, elas muitas vezes iam às audiências sem a presença de advogado, não havia necessidade delas estarem acompanhadas de um advogado e elas se sentiam realmente completamente desassistidas. Aquelas agressões, muitas vezes gravíssimas, eram transformadas em cestas básicas e aquilo causava uma indignação muito grande às mulheres. E depois da entrada em vigor da Lei Maria da Penha, em 2006, houve um avanço enorme na proteção das mulheres no Brasil inteiro. Muitas campanhas educativas ocorreram. Houve um engajamento muito grande, tanto do Ministério Público, como da Defensoria Pública, da magistratura, criando políticas públicas voltadas ao atendimento específico dessas mulheres. Foram criados juizados especiais que só trabalham com essa questão de gênero e violência. Então, um aparato grande de políticas públicas advieram da Lei Maria da Penha. Então, a gente tem realmente que agradecer a essa lei, porque realmente trouxe um ganho muito grande para as mulheres em situação de violência. Agora, de um modo geral, o agressor, por exemplo, ele passou a se sentir intimidado depois do início da Lei Maria da Penha? Porque antes, como a senhora falou, existia impunidade, os crimes eram transformados em cesta básica e ficava por aí mesmo. A partir desse momento, se ele passa a se sentir intimidado, assim, a gente nota, por exemplo, uma diminuição no número de casos de agressão, de morte contra mulheres. Esse mecanismo da lei realmente funcionou a partir desses 9 anos para cá? Eu acredito que sim. Inclusive, recentemente o IPEA divulgou uma pesquisa que foi feita com relação à reincidência dos casos de violência doméstica. E essa reincidência diminuiu muito nesses 9 anos, no Brasil inteiro. Então, a gente realmente compreende que a Lei Maria da Penha foi uma lei que veio para ficar, ela foi amplamente divulgada, foi abraçada pelo Brasil e, por isso, o ganho que a gente constata hoje em dia. E os agressores realmente hoje têm muito receio de praticarem violência doméstica porque sabem que a polícia prende e não tem como ter uma liberdade rápida e realmente isso intimida. Eles são punidos, na verdade, são punidos. O que é que a lei prevê nesse caso, no caso de violência, no caso de agressão, de morte? Olha, não pode, a pessoa não pode sair imediatamente com pagar uma multa para sair. O agressor, ele fica preso em flagrante, então ele aguarda que o processo tenha andamento para que ele tenha uma possibilidade de liberdade provisória. Então, essa sensação de impunidade que antes existia, antes da entrada em vigor da Lei Maria da Penha, não existe mais, porque realmente, praticando a violência doméstica sendo lesão corporal, o agressor realmente fica preso. Vai para a cadeia. Agora é preciso mudar ainda muita coisa, né, doutora? O que é que a gente ainda tem
que percorrer aí para que a lei seja melhor aplicada e que para as mulheres realmente sejam menos vítimas desse tipo de violência? Eu acredito que interiorizar esse atendimento, porque hoje só existe um juizado de violência doméstica na capital e outro em Arapiraca. E a gente precisa fazer com que essas mulheres que estão no interior do estado se sintam também protegidas, ampliar as políticas públicas voltadas ao atendimento das mulheres no interior do estado de Alagoas. Eu acho que isso é que tem que ser feito realmente de principal. Também tem a questão da conscientização, né? A senhora falou que a lei ela foi amplamente divulgada nesses 9 anos, mas eu acho que infelizmente ainda existe... Continuar as campanhas educativas. Exato. E ainda existe aquela questão cultural que a mulher acaba aceitando isso, né? Principalmente no interior, acaba se resignando com o ato de ser agredida. Isso tem que mudar também, né? Claro, trabalhar nas escolas, né? Com as crianças desde pequenas, tanto homens como mulheres, porque essa questão ainda das mulheres aceitarem a violência como algo natural, isso aí tem que ser contestado, né? E eu acredito que o trabalho nas escolas, desde pequenos, é que pode fazer com que isso, no futuro, a gente possa colher os frutos. Com certeza, você ensina uma criança que isso é errado, ela vai crescer sabendo que isso é errado, né? Tanto meninas como meninos, né? Com certeza. Ensinar que a agressão, tanto praticadas contra eles, não é correto, como também aquela agressão que é praticada contra suas mães também não é natural, aquele né? trabalho de formiguinha que vai mudando ao longo da vida, estimular, na verdade, né? Que a família, haja na família o amor, né? A compreensão, a cumplicidade e a paz, principalmente. Como é que está o desempenho da lei aqui na capital? É um trabalho muito árduo, porque existe apenas um juizado que trabalha com essa questão aqui no estado e a demanda é muito grande, ainda é muito grande. E como centraliza, né, numa promotoria só, num juiz só, o número de processos é muito alto ainda. Então, o ideal é que houvesse pelo menos mais uma vara de violência doméstica aqui no estado, se fosse na parte alta da cidade, porque iria possibilitar a divisão desse trabalho, né, e para que as medidas protetivas fossem aplicadas mais rapidamente, porque o que as mulheres ainda cobram muito da justiça é que as medidas protetivas demoram muito tempo para serem aplicadas. E isso às vezes causa até a morte, né, de mulheres. Pois é, até porque muitas vezes o agressor está ali, né, de dentro da própria casa. Isso, a medida de afastamento do lar, por exemplo, é algo que tem que ser de imediato aplicada. Se demorar, a mulher pode, né, sofrer algo mais grave e vir até a morrer. Pois é, o poder público, a lei dá ao poder público a responsabilidade tanto de punir quanto de proteger a mulher, quanto punir o agressor, quanto de proteger a mulher. Para isso tem toda aquela questão de casa de apoio, tem as delegacias especializadas, mas a gente enfrenta uma estrutura ruim nisso tudo. Como é que está essa situação aqui? Olha, tem melhorado muito, né? Existe uma casa-abrigo aqui em Maceió que presta atendimento às mulheres e aos familiares que estão passando por essa situação de violência. E a mulher que não tem para onde ir, ela pode ficar na casa-abrigo. Mas é uma estrutura suficiente? A estrutura é boa da casa-abrigo. Agora sim, sempre é possível melhorar, né? A gente não pode falar que é perfeito, mas já melhorou muito, né? Houve um investimento grande. Foram criadas também no interior do estado alguns núcleos de atendimento às mulheres nas delegacias de polícia. E isso, como por exemplo em São Miguel dos Campos, ajudou muito as mulheres lá, porque como não existe uma delegacia especializada, a delegacia presta atendimento a todos, né, que necessitam, mas existe um núcleo específico para trabalhar com as mulheres, então isso ajuda também. Então investir em política pública dá resultado. Com certeza. Um outro ponto interessante da lei é a questão da denúncia, né? Qualquer pessoa pode denunciar um caso de agressão contra a mulher, não precisa ser a agredida, não é isso? Com certeza. Qualquer familiar, pessoa que mora vizinho, que tenha conhecimento da prática de um ato de violência doméstica, tem por obrigação, eu diria, obrigação moral de ajudar essa mulher a romper com essa situação. Quais são os mecanismos Porque é muito de difícil para a mulher que está vivendo a situação da violência, ela ter a iniciativa sozinha de procurar atendimento. Então, se uma pessoa que sabe, um familiar, ajuda,
ou denuncia, mesmo que não queira se identificar. Existe o Disque Denúncia, né, que é o número 180, da Central de Atendimento à Mulher, e também o número direto da Polícia Militar, que é quem faz essa primeira abordagem. Tem um tópico interessante, que existem projetos de política pública, como a senhora falou, investir em política pública dá resultado, que trabalha com o agressor. Tipo assim, aquele agressor que é condenado e existe uma política para trabalhar com ele para evitar reincidência. Isso é um projeto que tem dado certo em outros locais do Brasil, mas não tem aqui em Alagoas. Vamos falar um pouquinho disso? Por que não tem aqui? O que é que falta? Como é que isso pode, de fato, ajudar a evitar a violência? Como a lei Maria da Penha é uma lei de proteção às mulheres, em razão disso, alguns projetos que são voltados para os homens, eles ficam de lado. Mas eu entendo, e a doutrina ensina, que não adianta a gente trabalhar com a violência doméstica só com a vítima. Precisa ser trabalhado o agressor também, porque senão ele, numa próxima relação que ele tenha, ele vai continuar a praticar o ato da violência doméstica, e a violência doméstica não tem um fim. Então esse ciclo de violência se perpetua. Ele tem que ser combatido de todos os lados. Tem que ser combatido, tem que ser, para que haja uma prevenção, é preciso trabalhar também com o agressor, para que ele não reincida. Ok, então. E os dados que ocorrem no Brasil são muito positivos. No estado do Rio de Janeiro mesmo, existe um atendimento específico para os agressores e a reincidência é 0. Então, vale a pena também pensar nisso. Precisa trazer para cá, né? Trazer para cá, é verdade. Ok, então, doutora, vou lhe agradecer. Infelizmente, nosso tempo acabou. Obrigado pela conversa, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. E seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Obrigada pela oportunidade. Bom, no próximo bloco a gente fala sobre autismo, o que é, quais são as características e principalmente como lidar com quem é portador desse transtorno. Até já.